Boa noite, igreja. Eu cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Também cumprimento aqueles que nos assistem pela internet, que Deus também esteja abençoando você em cada lugar que você estiver aí. Receba também a ministração e a palavra, amém? Amados, confesso que em muitas vezes da minha vida eu já fiquei nervoso, já fiquei preocupado e já tive muito problema com timidez, mas perdi isso. Mas diante de alguns desafios que nos é dado, e mediante a palavra do Senhor, isso às vezes nos dá um frio na barriga, uma tremedeira na perna, e confesso para vocês que é uma alegria poder estar aqui compartilhando isso com vocês, compartilhando a palavra. E semana passada, quando o pastor chegou para mim e me propôs esse desafio, eu confesso para vocês que eu nunca fugi de desafio nenhum, seja ele qual for, principalmente quando se diz a palavra do Senhor. E quando ele me falou, eu não pensei muito. Respondi que, com certeza, se é para falar de quem eu mais amo, de quem eu mais realmente procuro todos os dias da minha vida, seria um desafio que eu enfrentaria. Então, confesso para vocês que diante aqui do altar aqui, é tremendo poder falar da palavra do Senhor com todos. Amém? A gente vai iniciar esse mês com o livro de Joel, e durante esses domingos estaremos falando sobre o profeta, sobre o livro do profeta, aquilo que realmente Deus está falando através dele. Queria que vocês soubessem que Joel tem um significado maravilhoso. E diante da cultura hebraica, como era naquela época, o nome não era dado simplesmente pelo fato de ser bonito. Ele era dado realmente pelo seu significado espiritual. E o significado de Joel significa o Senhor é Deus. Então, quão maravilhoso é poder ter um significado maravilhoso desses, assim. Saber que o teu nome tem algo poderoso. E muitas vezes a gente vê casais, pais, grávidos, procurando um nome para o seu filho, procurando um nome com algum significado, com alguma coisa, e acabam escolhendo alguns nomes que acabam estragando até a vida daquela criança. Eu que trabalho no comércio e trabalho com isso, vejo muitos nomes assim que, infelizmente, são insignificantes. Se pudessem escolher nomes realmente que tivessem algum sentido para aquela criança, poderia até ajudá-la. Mas, enfim, quero dizer para vocês que nesse livro do profeta Joel, e ele é um livro pequeno, com apenas 3 capítulos. E o nome do profeta Joel, ele não é muito mencionado na Bíblia. Na verdade, ele só foi mencionado mais uma única vez, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 16, quando Pedro está discorrendo sobre o derramamento do Espírito do Senhor. E ele fala que ali está se cumprindo a palavra do profeta Joel. Então, isso é maravilhoso. E ele faz parte de um grupo de profeta, dos profetas menores, mas não porque ele não tem relevância, não porque ele não tem conteúdo. Não. Na verdade, ele faz parte desse grupo de profetas menores somente porque o livro dele contém menos escritos, menos conteúdo escrito. Mas não é a qualidade, não é a essência da palavra que o leva a ser menor ou maior. Então, isso, para nós, tem que ter esse entendimento para que possamos realmente discorrer sobre a Bíblia e aprendermos muito mais sobre isso. Ele foi provavelmente escrito entre 830 a 400 antes de Cristo. Não está definido a data exata do livro. Alguns estudiosos, teólogos, tentam definir algo, porém ainda não foi definido. Alguns têm algumas conclusões, mas eu prefiro não me atentar a isso, até porque não é isso que vai ser relevante na ministração, na palavra, naquilo que nós vamos estar hoje aqui, aprendendo e ouvindo o que Deus tem para falar conosco. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Joel, a partir do capítulo 1, e nós vamos estar lendo
Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz, no livro de Joel, o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e a vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de mim a vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, porque sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus trovões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos nesse momento. Vamos estar orando. Bondoso Deus, Pai, é diante desta palavra, Pai, diante de tudo que o Senhor tem falado e trabalhado em nossas vidas, eu oro neste momento pedindo a direção do Senhor, Pai, a graça para que a Tua palavra possa estar sendo ministrada, que o Senhor possa estar trazendo a nós, Senhor, todo entendimento, discernimento, Pai, a clareza, Senhor, daquilo que precisamos ouvir, Pai. Muitas vezes não é o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, para que possamos realmente aprender e fazer, Pai querido, dessa caminhada, fazer seriedade da palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, tirando, Senhor, toda a incerteza, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha. Que neste momento o Senhor possa estar realmente abrindo, Senhor, os nossos corações e a nossa mente, para que possamos receber aquilo que a palavra do Senhor quer nos trazer, quer nos ensinar nesta noite. Que o Senhor possa estar falando conosco aqui através da minha vida. E eu me coloco diante do Senhor, Pai. Não mais eu, mas sim a presença do Senhor, para que seja ministrado aquilo que o Senhor deseja, Pai. É isso que eu oro aqui, para a Tua honra, glória, Pai. E o louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém. Irmãos,
Diante do livro de Joel, é um livro que ele é formado por duas partes. E uma delas fala sobre o desastre provocado pelos gafanhotos, o juízo, o qual o profeta convida todos para uma liturgia de luto e súplica. E a segunda parte fala sobre o julgamento das nações, o qual será lido no decorrer das demais pregações, nos demais domingos, quais os pastores que aqui estarão comentando e falando. Mas eu vou me atentar mais nessa primeira parte, que fala sobre o desastre, o juízo do Senhor vem. E que a gente possa estar atento a isso. Porque a palavra do profeta, esse livro, ele foi escrito há muito tempo atrás. Mas eu entendo que é um livro atemporal. Ele serviu para aquele tempo e serve para nós no tempo de hoje. Ele serve tão atual agora, o quanto estamos vivendo em meio a tantas aflições, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas coisas que estamos vendo, desastres, a natureza se revoltando. E ele trouxe um entendimento do quão estava aquele povo perdido, o quão eles estavam realmente fora do caminho do Senhor, fora da palavra. E o quanto eles estavam realmente abominando aquilo que Deus pedia, aquilo que Deus ordenava, aquilo que Deus realmente pretendia deles. E eu quero trazer para vocês que a palavra dele, enquanto eu estudava, me trouxe não só entendimento, mas a compreensão da vontade de Deus para conosco nesse momento. E eu sempre penso que a palavra nunca é para aquele que eu penso que deveria estar aqui, e sim para mim, e sim para nós que estamos aqui hoje. Sempre que eu ouvia uma pregação, uma ministração, uma palavra, eu sempre pensava em alguém e falava, por que o fulano, o ciclano não está aqui? Mas muitas das vezes aquela palavra ela era para mim. Porque eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para quem eu sou, para quem eu estou fazendo algo. E no versículo 2, há uma pergunta do profeta. E essa pergunta é uma interpretação dessa primeira parte, que ele fala sobre as invasões dos gafanhotos. E isso gera uma figura simbólica, a qual os gafanhotos poderiam ter sido um exército de Deus que é enviado para executar o juízo do Senhor. Isso é algo simbólico, algo que é interpretativo, mas que a gente pode entender que, quando falamos do juízo de Deus, temos que falar com seriedade isso. Porque não é brincadeira quando brincamos com a palavra do Senhor, quando não levamos a sério aquilo que Deus nos traz, aquilo que fala dele, aquilo que realmente traz a verdade, aquilo que faz a transformação em nossas vidas, aquilo que realmente faz algo mudar em nossas vidas. Nessa noite a gente vai falar algo sobre algumas coisas que nós devemos fazer e prestar atenção na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E vai falar com todos nós. Vai falar com pastores, presbíteros, diáconos, líderes. Vai falar com todos aqueles que realmente têm o desejo ou têm uma responsabilidade com a palavra, que se diz ser responsável por algo. E confesso para vocês que aquilo que o livro de Joel fala é somente porque aquele povo estava desobediente. E a palavra de Deus na boca de Joel deixa bem claro o motivo daquela calamidade. Foi o pecado daquele povo que trouxe aquele desastre, que trouxe toda aquela desgraça, toda aquela calamidade que fez com que todos eles perdessem praticamente tudo que tinham, até na casa do Senhor. E é na boca de Joel que deixa bem claro que tudo isso nos deixa com o pensamento de que devemos
nos arrepender. Eles precisavam se arrepender de tudo que faziam de errado e daquilo que precisavam fazer de certo. Mas como Deus é misericordioso, e não há como nós falarmos de pecado sem falar da graça do Senhor, Deus convida todos aqueles líderes, sacerdotes, todos aquele povo a fazer algo de súplica, a fazer um culto, a voltar ao Senhor, a fazer com que eles realmente se dobrassem a Deus. E eu vou me atentar a 3 pontos hoje. E esses 3 pontos, queria que vocês prestassem bem atenção, porque nós precisamos sair daqui hoje cientes que a palavra do Senhor, ela é algo sério e que nós não devemos brincar. Que nós não devemos achar que porque estamos na igreja, porque a gente vai ao culto, vai ao grupo de estudo, tem alguma responsabilidade, nós já estamos tranquilos e no caminho. Não, a nossa responsabilidade é muito maior que isso. E esse livro nos traz isso. Aquele povo, por estar disperso da palavra, sofreu o juízo do Senhor naqueles dias. Sofreu algo que foi uma perda muito grande. E quantas vezes nós vemos aqui alguém perdendo alguma coisa? Quantas vezes nós vemos aqui algo saindo das nossas mãos porque nós não conseguimos ter o domínio, o poder. Mas Deus tem. E eu quero falar para vocês que aqueles que têm a responsabilidade de trazer isso, a responsabilidade de levar essa palavra, essa seriedade, a responsabilidade de fazer com que a palavra do Senhor seja levada realmente com entendimento e compreensão, ela seja realmente inspirada por Deus e não vinda do homem. E não vinda porque você interpreta algo, porque você olha, lê e acha algo. Eu queria que vocês acompanhassem, e eu vou estar falando com vocês através de sacerdotes, que eu considero os líderes, pastores, presbíteros e diáconos. E ele está ali, no versículo 13, que fala: cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O que eu quero dizer aqui, amados, que todos aqueles que têm responsabilidade aqui nesse altar, como pastor, como presbítero, como diácono, assim como foi ordenado hoje, a responsabilidade de trazer essa palavra, a verdade, o entendimento, é séria. Subir aqui, nesse altar aqui, no púlpito, para falar algo de Deus, eu confesso para vocês que você precisa estar realmente voltado, totalmente, à palavra e à presença do Espírito. Porque sem Ele, somente com o teu entendimento não tem como. Somente o Espírito Santo pode te conduzir a essa verdade. E eu digo para vocês que essa instrução do profeta, ela deveria reagir pessoalmente a cada um, com a responsabilidade de fazer o seu melhor, não por si, mas e sim pelo povo, por aquele que Deus realmente deseja que seja alcançado, para que eles entendam, para que seja ensinado a eles a palavra verdadeira, para que levem a sério, para que tenham o desejo de buscar o Senhor, para que tenham o desejo de buscar realmente o Deus vivo, dar valor ao sacrifício de Cristo, de Jesus. Muitas vezes,
o cristão não cresce e ele não amadurece porque não é lhe falado a verdade, não é lhe falado realmente o que ele precisa ouvir. Muitos pastores passam a mão na cabeça das suas ovelhas, dos seus liderados, de medo daquilo que ele vai pensar, daquilo que ele vai falar. E o profeta Joel aqui não passou a mão na cabeça de ninguém, até porque Deus, diante do seu juízo, trouxe algo aqui, que mexeu com todos, mexeu com aquele povo, com os líderes. Ele convida todos eles aqui a fazer um culto, uma liturgia de clamor e súplica diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Quero dizer que muitas vezes pessoas responsáveis pela palavra deixam de falar a verdade porque têm medo daquilo que pode reagir no próximo. Muitas vezes têm medo de falar aquilo que precisa ser falado. Muitas vezes a gente quer ouvir para massagear o nosso ego, mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós possamos ouvir aquilo que Ele deseja, para que haja mudança dentro de mim, para que haja a mudança que nós precisamos para fazermos a palavra do Senhor chegar àquele que precisa chegar, àquele que precisa ouvir, àquele que precisa da transformação do Espírito. Essa responsabilidade é daquele que manuseia a palavra. A responsabilidade é daquele que realmente está aqui para fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Olha o que fala em Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas. Amados, eu digo para vocês que nós precisamos, como responsáveis, levar as pessoas a conhecer quem é Deus. A responsabilidade é de mostrar para as pessoas o quanto é importante você conhecer e buscar os atributos de Deus, para você conhecer quem Deus verdadeiramente é. Porque você só ouvir falar de quem é Deus, assim ficava como Jó, vagando. Quando você conhece verdadeiramente Deus, você muda as tuas atitudes, os teus pensamentos, você muda tudo aquilo que você pensava, porque não é mais o que você quer, e sim aquilo que Deus quer. Quando você entende a soberania de Deus, e é isso que deve ser ensinado, você para de ficar pensando egocentricamente naquilo que importa para você, e sim aquilo que importa para o reino. Quando nós estudamos os atributos de Deus, nós podemos realmente entender e compreender verdadeiramente a soberania de Deus. Saber quem Deus é. Porque quando Deus determina algo, não somos nós que temos que questionar. Não é o pastor, o presbítero, o diácono, o responsável, o líder. Nós precisamos responder à vontade e à palavra de Deus conforme ela é dita, conforme ela é pregada. E ela é pregada através da presença do Espírito. Em Daniel 7:27 diz: o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Em quase toda a palavra, em quase toda a Bíblia, diz o quão maravilhoso é a soberania de Deus, porque como Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para nós, o que é melhor para você. O profeta Joel, ele advertiu aquele povo, ele advertiu aqueles líderes, aqueles sacerdotes. Ele advertiu eles, porque a obrigação deles era levar o povo a adorar, levar o povo a realmente a buscar a Deus. Essa era a obrigação deles, essa é a nossa obrigação. O profeta Joel, ele não falava aquilo que eles gostariam de ouvir. O profeta Joel não passou o tempo dele falando sobre aquilo que realmente as pessoas gostariam de ouvir. Ele falou realmente aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Ele estava transmitindo a mensagem, aquilo que Deus estava fazendo. Em 1 Timóteo 6,16 fala: aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível,
a quem nenhum dos homens tem visto nem poder, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Enquanto nós cantávamos essa última música da Maravilhosa Graça, confesso para vocês que ali de pé foi o momento que me deu uma tranquilidade maior em poder subir aqui, em poder falar realmente, transmitir a palavra do Senhor, porque aquela maravilhosa graça do Senhor, ela me alcançou. Eu andava cego, nu, no pecado. E um dia ele me alcançou. Um dia ele usou alguém para falar de Jesus, para transmitir a mensagem e a palavra verdadeira para mim. E muitas vezes eu não gostaria de ouvir, eu não gostei de ouvir, eu não aceitei ouvir a verdade do Senhor na minha vida, porque ela confrontava aquilo que eu realmente estava vivendo, aquilo que eu realmente gostava ou gostaria de viver. Mas ao tempo ao qual Deus foi me transformando, foi trazendo a minha verdade, foi fazendo comigo algo que eu não esperava, eu fui entendendo e fui compreendendo. E a palavra dele foi me transformando a cada momento. E eu ando ainda em transformação. Eu ainda ando buscando isso, porque a cada dia nós aprendemos algo. A cada dia Deus tem algo a maior de transformações na nossa vida. E eu entendo que essa responsabilidade dos pastores, a responsabilidade daqueles que estão à frente, ela é muito grande. A responsabilidade, ela é séria. E é isso que os pastores precisam levar. É isso que os presbíteros, diáconos, aqueles que estão à frente, precisam levar ao povo. A verdade. Para que eles tenham a seriedade da palavra de Deus. Que eles levem a sério. Porque tinha muitos lá que não levavam a sério. Muitos viviam ébrios, bêbados, dispersos. Romanos fala sobre a soberania de Deus. E quando nós falamos de soberania, não é um Deus que ele vem e impõe algo. É um Deus que sabe o que é melhor para mim e para você. É um Deus que conhece todas as coisas. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele nos escolheu. Se estamos aqui hoje, é porque ele nos amou primeiro. É porque a graça dele alcançou a todos nós. E quando você busca isso, isso muda algo dentro de você. Isso muda algo, não só na sua mente, mas no seu coração, na sua alma. Você tem desejo de buscar. Você tem desejo de orar. Você tem desejo de se entregar ao Senhor. Você tem desejo de fazer algo totalmente diferente daquilo que você fazia. A responsabilidade dos líderes, dos pastores, presbíteros, todos aqueles que se colocam à frente do altar, ela é grande, para que todos possam realmente se achegar ao Senhor. Também quero falar no versículo 11, que fala sobre os lavradores. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Os lavradores aqui, eu trago como aqueles que são líderes de departamento, líderes de grupos, aqueles que são responsáveis por um grupo, por pessoas, aqueles que têm uma responsabilidade de conduzir alguns grupos pequenos. Esses lavradores, que são líderes, o que eu tenho a dizer e o que a palavra nos traz é: envergonhai-vos, uivai, clamem, busquem, orientem e preguem a palavra a todo tempo a esses liderados. Você também tem uma responsabilidade, porque a palavra do Senhor diz aqui, aqueles lavradores eram aqueles que faziam o cuidado, que preparavam,
e que traziam alimento. Você também leva o alimento espiritual para aquelas pessoas que estão ao seu lado, aquelas que olham para você, aquelas que realmente buscam olhar em você algo que possa mudar a vida dela, que possa mudar e transformar. Nós sabemos que a transformação vem do Espírito Santo, a transformação vem de Deus, através da presença do Espírito. Mas é o Espírito Santo na sua vida, usando você, usando a sua boca, assim como usou a boca do profeta Joel, para falar para aquele povo o quanto eles estavam em pecado. Você também tem responsabilidade. Desesperem-se, porque o tempo do Senhor está chegando. O juízo do Senhor vem. E você tem uma responsabilidade tão grande quanto a de pastores, presbíteros, diáconos e líderes. Você é responsável em levar a mensagem, a palavra do Senhor. Você é responsável em falar, assim como o profeta Joel foi responsável em levar a palavra para aquele povo. Muitas vezes você estar à frente e falar a verdade e transmitir a palavra do Senhor, você não vai ser bem visto, você não vai ser bem quisto. Muitas vezes você não vai ser querido. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que massageia o seu ego, e não é isso que Deus quer. Para que você se transforme em algo maravilhoso da presença do Senhor, precisa de uma transformação, e essa transformação precisa de mudança, e essa mudança precisa de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender que você precisa levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, o que Ele fez por mim, por você, por todos aqueles que realmente o Senhor tem como seus. Que a palavra do Senhor seja suficiente na sua vida. Que a palavra do Senhor seja suficiente na vida daqueles que você levar a mensagem. Que você não precise ficar fazendo eventos, que você não precise ficar massageando, falando coisas boas para ele, que você fale a palavra verdadeira para ela, para que você fale para ele aquilo que ele realmente precisa ouvir na mensagem, na palavra. Que essa palavra seja suficiente na vida das pessoas, porque ela é suficiente. A palavra por si só é suficiente para mudar a minha vida e a vida daqueles que você ama. Se você realmente deseja que alguém seja transformado, fale a palavra para ela. Se você deseja que alguém seja alcançado pela presença, pela graça do Senhor, fale da palavra, fale da mensagem da cruz, fale daquilo que realmente precisa ser levado. Não fique enchendo, falando de coisas, contando histórias. Paulo apenas falou que o que precisava ser feito era levar a mensagem da cruz, e essa mensagem da cruz era Jesus crucificado, e Jesus realmente fez algo por mim e por você. É isso que as pessoas precisam saber da mensagem da cruz, do que Cristo fez por nós, o sacrifício que Ele fez. E esse livro traz o quão aquele povo estava disperso, o quão esses lavradores deixaram de fazer aquilo que precisava ser feito. Como que você está nesse momento? Como que você se encontra no seu dia a dia? Como que você faz quando você se dobra diante do Senhor? Quando você está conversando com o Pai? Será que tudo aquilo que você realmente tem feito tem sido a vontade de Deus ou a tua própria? Será que tudo aquilo que você tem feito tem agradado a Deus? Será que você tem plantado uma semente boa na vida das pessoas? Será que você tem realmente levado a semente certa para que aquela pessoa possa frutificar a palavra e a mensagem dele na vida dele? Será que a palavra de Deus está sendo suficiente na tua vida? Ou será que tem muitas coisas que precisam ser preenchidas dentro de você para que você possa fazer a vontade de Deus, para que você possa cumprir a vontade e a palavra? Muitas vezes você é incumbido de alguma coisa, de algo, e você não quer porque aquilo não vai te trazer nada. Nós não estamos aqui para trazer benefício próprio, e sim para fazer a vontade de Deus, porque Paulo ia a tempo e a todo tempo, aonde tiver que fosse, sendo apedrejado e sabendo que ia ser apedrejado, sabendo que ia ser preso, ele se negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Será que muitas vezes nós negamos as nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus? Aquele povo estava sofrendo, ele sofreu
um desastre? Será que muitas vezes isso que nós estamos vivendo não é porque nós estamos deixando de orar, de fazer a vontade de Deus, buscar e levar a verdade para aquelas pessoas que precisam, para se unir a nós e buscarmos realmente fazer e alegrar a vontade de Deus? Aquele povo estava disperso e ele convoca aqueles líderes, aqueles sacerdotes, aqueles lavradores a fazer isso. E assim como eu falei, que nada faça te motivar a não ser a palavra para que você tenha que vir na igreja, que não tenha que ter algum evento aqui na igreja para você vir, que não tenha que ter algo que te atraia ou que tenha que atrair alguém a vir aqui, a não ser a palavra de Deus. Essa é a incumbência de todos nós aqui. Essa é a incumbência daqueles que realmente querem fazer a diferença no reino e pro reino. Você é responsável por isso. Em Romanos 3:13-1, fala: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre a si mesmo a condenação. A autoridade não é só aquele que se coloca ordenado como diácono, presbítero e pastores. A autoridade é aquele que Deus coloca sobre a sua vida para levar realmente a verdade. Você é uma autoridade diante de Deus. Que você realmente entenda isso. Que você possa fazer algo relevante no reino, na igreja, no teu trabalho, na escola, na faculdade. Aonde você estiver, você é uma autoridade. Você é um embaixador da palavra. Você é responsável por viver essa verdade. 1 Coríntios 10:3 fala: e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas não foram feitas para exemplo. Nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. O que eu quero dizer para vocês, que Deus nos deixa um exemplo aqui no livro do profeta, para que nós não façamos o mesmo que eles fizeram. Que a gente não deixe a deriva, a verdade. Nós temos a oportunidade, a graça, nós temos aquilo que nos dá a liberdade de lermos a Bíblia, de nos reunirmos aqui em culto, em grupos, em casa, em termos aqui a palavra para meditarmos. Nós temos a liberdade para fazer isso. Aquele povo do deserto, por não obedecerem, por serem desobedientes, murmurentos, reclamões, diante de tantas bênçãos, de tantos milagres que Deus operava naquele tempo na vida deles, foram engolidos. Será que nós somos tão diferentes? Será que muitas vezes nós não reclamamos, não murmuramos em casa por algum motivo, por algo que não dá certo, por alguma coisa que não aconteceu? Muitas vezes nós não estamos murmurando dentro de nós, mesmo que não falamos, mas pensamos, porque Deus é onisciente. Ele conhece a cada um de nós. Não há nada que passe a despercebido aos olhos do Senhor. Nós podemos enganar a nós mesmos, mas a Deus não. Aquele povo, ele serviu de exemplo para nós hoje. E que possamos olhar para eles e fazermos diferente. Que possamos ser gratos, termos gratidão no coração pelo que Jesus fez por nós. Pelo que Jesus fez na cruz. Quero falar agora no versículo 5, que fala sobre os ébrios, que na verdade aqui significa bêbados, e que eu quero trazer para o nosso tempo de hoje, e eu considero isso como aqueles que são dispersos da palavra, aqueles que não levam a sério a palavra e a soberania de Deus. Quando eu falo muito em soberania,
Não é porque Deus é um Deus carrasco. É porque soberania quer dizer que Deus sabe e tem o poder sobre as mãos. Todo o poder é dele. Todo o conhecimento, toda a autoridade é dele. Tudo é dado por ele. Tudo vem dele. Até aquilo que há de bom dentro de nós, que não é de nós mesmos, vem dele. Nada vem de nós. E nada que não vem de Deus é pecado. Nada daquilo que nós fazemos que não tenha vindo de Deus é pecado. Aqui fala desses dispersos, desses que eram bêbados. E aqui diz assim, ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixais de uma leoa. Ele está falando, despertai, despertem. Despertem desse sono de incredulidade. Despertem da mesmice. Todos eles que aqui diz que bebiam vinho, eu considero esses que levam a palavra de uma forma banal. Leem a palavra, oram, buscam, mas no seu dia a dia não vivem a verdade. Não vivem aquilo que precisam viver, a vontade de Deus. E eu aprendi algo um dia, e aquilo fez a diferença na minha vida. E foi falado, você morar na garagem não vai fazer de você um carro. Você está indo na igreja, participar de um grupo pequeno, você ser alguém, ter um cargo dentro da igreja, não faz de você um cristão verdadeiro. O que faz de você um cristão verdadeiro é você realmente buscar fazer a vontade de Deus. O que faz de você um cristão verdadeiro é realmente ter Cristo dentro de você, reconhecendo e se arrependendo daquilo que você faz, dos teus erros, dos teus pecados, daquilo que agride a santidade do Senhor. Esses que são dispersos da palavra, que não levam a sério isso, precisam despertar desse sono. Precisam despertar de uma mentira que não vai levar você a lugar nenhum. Muito pelo contrário, irmão. Vai levar você a um mundo de mentiras que não vai satisfazer o teu próprio ego de tantas coisas que te tiram da presença de Deus. Satisfaz o teu ego somente pelas coisas que o mundo pode te oferecer. Satisfaz você, mas não realmente aquilo que Deus gostaria que fosse satisfeito, que é a palavra dele. A gente precisa despertar dessa incredulidade, da mentira, da falsidade. Nós precisamos nos despertar, sabe por quê? Porque muitas vezes fazemos acepção de pessoas, fazemos acepções de cultura, fazemos acepções das pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo, assim como diz o mandamento, como a ti mesmo. Se você diz que ama o teu irmão, mas que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é mentiroso. E somente você pode saber disso, porque você sabe de você mesmo. Você se conhece, você sabe quando você está realmente sendo sincero ou não. Nós precisamos nos despertar disso. Muitas vezes não nos relacionamos com pessoas porque olhamos para ela sem o sentido, sem a vontade de se relacionar com ela. E não é isso que Deus faz comigo e com você. Deus não faz acepção de pessoas. Muito pelo contrário, Ele fala, venha como estás. Venha, porque eu sou Deus e faço a diferença na sua vida. Só Ele pode fazer isso. Assim como Ele mudou a minha vida, mudou a vida dos irmãos, Ele também pode mudar a vida de muitos. Basta nós nos colocarmos à disposição de Deus. Basta nós fazermos como o profeta Joel, ser boca de Deus, para levar a verdade, ministrar aquilo que precisa ser ministrado na vida das pessoas. Em Efésios 5,14 fala, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Na verdade, o que eu quero trazer é
Desperta tu que dormes. Você ainda está dormindo, achando que está tudo num país da maravilha? Não, irmão. As coisas estão acontecendo e muito rápido. A gente precisa se despertar para a palavra do Senhor, a verdade dele. Nós precisamos nos despertar para levarmos aquilo que precisa ser levado para o próximo. Se você tem levado a vida de qualquer jeito, se você tem levado a vida de uma maneira tranquila, eu quero dizer para vocês que esse tempo está acabando. A verdade do Senhor, ela vem para nos libertar desse sono de incredulidade, dessa mentira. A palavra do Senhor vem para despertar nós de tudo aquilo que nós entendemos ser bom e que não é. Para aquilo que é bom, aquilo que é a vontade de Deus, para transformar a minha e a sua vida. Chorem, se arrependam, lamentem todos os dias por aquilo que você realmente acha que é correto e que não tem agradado a Deus. Se arrependam de tudo aquilo que realmente afasta você da presença de Deus. Tudo aquilo que afasta você da vontade de Deus. Muitas vezes você dobra o seu joelho, se coloca diante do Pai e vai interceder por um irmão, vai interceder por alguém. E você clama ao Senhor e você quer algo por aquela pessoa. Porque você ama aquela pessoa, porque você gosta, você espera a mudança, você espera algo. E não acontece. E você às vezes fica sem esse entendimento. Você fica sem a resposta do porquê que isso não acontece. Você já parou para pensar se a sua vida fosse totalmente voltada ao Senhor? Todas as vezes que você dobrasse o seu joelho, todas as vezes que você colocasse diante do Pai, as coisas poderiam ser diferentes. Jesus, quando se relacionava com o Pai, ele fazia a vontade do Pai. Ele viveu totalmente a vontade de Deus. E tudo aquilo que ele fazia era somente para a glória do Pai, para a glória de Deus. Ele entendia a autoridade do Pai. Será que nós entendemos a autoridade de Deus? Será que nós obedecemos à vontade daquilo que Deus está pedindo para nós fazermos? Será que muitas vezes nós cumprimos um ritual vindo no culto de domingo, ouvindo o pastor, trazer a mensagem, cumprir já o meu ritual da semana? Não. Nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Nós precisamos buscar a presença do Pai todos os dias. Aquele povo estava disperso. E Joel trouxe para eles aquilo que eles precisavam. Acordem, despertem, clamem ao Senhor, supliquem. Porque o dia do Senhor vem. O dia do juízo, ele está perto. Ele está próximo. Não vamos deixar com que isso venha sobre nossas vidas de uma forma a qual a gente não vai estar esperando. Porque se nós estivermos firmados na palavra, o Senhor nos livrará disso. O Senhor nos ajudará, assim como uma nação se uniu semana passada. E eu creio que em oração, em busca por uma mudança nessa nação, a qual estava sendo governada de forma totalmente imprudente. E eu quero dizer para vocês que quando nós nos unimos em oração, quando nós estamos unidos no mesmo propósito, quando nós estamos realmente unidos na palavra, Deus está com seus ouvidos atentos, ouvindo aquilo que nós estamos buscando e pedindo. E Ele está pronto para nos atender, desde que aquilo seja para o reino e não para benefício próprio. Muitas vezes nós somos egocêntricos, olhando para o nosso próprio umbigo. E não fazemos realmente aquilo que Deus quer que façamos. E partindo para finalizarmos, eu queria que todos pudessem refletir naquilo que você tem feito no dia a dia, naquilo que você tem dedicado a Deus,
aquilo que realmente tem feito a diferença na tua vida. Alguns, quando iniciam na palavra, sentem uma alegria tremenda, algo que é incontrolável, e ele quer sair falando para todo mundo. E ele fala todo o tempo, mas ele não tem a sabedoria para falar. Com o tempo, ele vai absorvendo aquilo e vai mensurando o que ele vai fazendo. Passa mais um tempo, ele aprende muito mais. E quando ele já sabe um pouco mais, ele tem medo de falar, porque tem medo de ser apedrejado. Nós precisamos realmente refletir, aprender com tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E o livro realmente do profeta Joel nos traz detalhado o juízo do Senhor. Eles não cumpriram a vontade. Eles não fizeram realmente aquilo que era para ser feito. Desagradaram a Deus. E o profeta Joel não tem muita menção dele aqui, a não ser o livro dele e no livro de Atos. Mas Deus usou a vida dele para falar àquele povo. E eu tenho certeza que Deus também quer usar a sua vida, quer usar você para falar a verdade, para que haja transformação, para que haja mudança. Nós temos a incumbência de ensinar as crianças, ensinar os novos convertidos, os novos membros, aqueles que estão começando na caminhada, mas nós temos medo de falar a verdade para ele. Porque muitas vezes pode ser que ele saia da igreja. E alguns pastores têm medo de que a igreja se torne pequena, vazia. Mas eu tenho uma notícia para você. Só vai estar realmente aquele que ouvir a palavra, for transformado e realmente fizer a vontade de Deus. Porque agradar ao homem é desagradar a Deus. Se tornar amigo do homem, do mundo, é se tornar inimigo de Deus. E que isso não aconteça em nosso meio, que a gente possa fazer realmente a palavra acontecer na vida das pessoas, para que ela venha a ser suficiente, que nós não venhamos ser negligentes com a palavra, assim como ele foi com a sua família. E eu quero finalizar aqui lendo o livro de Samuel, no capítulo 2, 25, que fala: se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria destruir. Os filhos dele não ouviu. Eles não quiseram ouvir, porque ia fazer com que eles perdessem coisas deles. Eles não deram valor à vontade de Deus, porque o Senhor os queria destruir, e o fez. Ele foi negligente com a sua casa, foi negligente com a palavra de Deus. Que nós possamos sair daqui hoje com a reflexão de sermos prudentes com a palavra, perseverantes com a verdade, e que ela seja suficiente em nossas vidas e para aqueles que realmente ouvirem ela. Estar aqui é desejar algo maravilhoso na presença do Pai. Que nós possamos cuidar disso, que nós possamos levar a sério a palavra, que essa seriedade ela esteja intrínseca dentro do nosso coração, que a gente não possa sair daqui hoje com o mesmo sentimento do que nós tínhamos há um tempo atrás. Que a gente possa sair daqui hoje com a certeza de que a verdade do Senhor, ela nos liberta e ela nos livrará de todo o mal. E é só essa certeza que realmente nos dá a alegria e o combustível de viver. Porque o que Cristo fez por nós
foi maravilhoso, tremendo. Ele fez algo que realmente nenhum homem conseguiria fazer. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. O juízo do Senhor vem, e que você se prepare, que você esteja atento, que você realmente continue fazendo a vontade de Deus. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos. Pai, diante da tua mensagem, da tua palavra, Senhor, aqui no livro de Joel, a qual o Senhor usou o profeta para levar aquele povo, Senhor, o que eles deveriam fazer, para levar aquele povo que realmente eles precisavam, Senhor, se despir de todo o pecado, de todo o eu, de toda a maldade. Eles precisavam realmente se reunir. Eles precisavam, Pai querido, cultuar ao Senhor, clamar e suplicar a Ti, Deus. Assim nós fazemos aqui, Senhor. Nós o buscamos, Senhor, e nos entregamos a Ti, Pai, para que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique, Senhor, assim como diz nos Salmos, Pai. No livro de Salmos fala que o Senhor, Pai querido, é um Deus que nos limpa, que nos purifica, Senhor, de toda a maldade. Deus, essa graça maravilhosa, doce e poderosa, Pai, que nos mantém, que nos contém aqui nesse lugar, nessa terra, Pai, que nos livra, Senhor, da ira do Senhor. Pai, que essa palavra realmente possa transformar as nossas vidas, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, cientes de que fazer a Tua vontade, Senhor, não é a mesma coisa que fazer a vontade de qualquer outro. É cumprir a vontade do Senhor, levando a sério a palavra, o reino. É fazer a vontade do Senhor, Pai querido, e não a nossa. Entender a Tua soberania. Entender quem é o Senhor, ter mais intimidade contigo. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, Pai, mais nós desejamos fazer a palavra do Senhor ser cumprida aqui. Quanto mais nós buscamos o Senhor e mais nós temos intimidade contigo, Deus, mais nós desejamos, Pai, viver a palavra, falar da palavra, ministrar, levar aqueles que realmente precisam. Quanto mais nós buscamos o Senhor, Pai, mais nós temos o desejo de estar perto de Ti. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós reconhecemos, Pai, o quão sujo, o quão podre, Pai, o quão pecador nós somos. Quanto mais nós Te buscamos, Pai, mais perto do Senhor nós chegamos, mais claro fica, Senhor, a sujeira do nosso pecado. E é em nome de Jesus, Senhor, que eu oro nesta noite, Pai, agradecendo pela Tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. É nesta hora, Pai, que nós oramos aqui como igreja, agradecendo ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo a ministração, a palavra, recebendo, Senhor, a oportunidade de ser transformado pelo Senhor, se deixar ser transformado, Pai, porque somente o Senhor pode fazer isso. A Tua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente por Ele, somente nele, Senhor. E é Ele, Senhor, que nós queremos e nós buscamos. A presença do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor, é realmente para mostrar, Pai, quem verdadeiramente é Cristo, para mostrar, Pai querido, a pessoa de Cristo para nós. E é isso que nós queremos aprender todos os dias. Nos despir, Pai querido, do eu, e para que viva o Senhor em nossas vidas, para que possamos fazer a vontade do Senhor se cumprir aqui nesta terra. Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando a cada momento, a cada pensamento, Senhor, a cada atitude que temos e fazemos, Pai. Deus, nos conduz a realmente, Pai, a nos transformarmos a cada dia. Sabemos, Pai querido, que somos pecadores, e quando reconhecemos isso, quando admitimos, e quando nos arrependemos, Pai, o Senhor é fiel e justo, Senhor, para nos perdoar e para nos lavar de toda imundícia. Que o Senhor possa vir, Pai querido, com a glória maravilhosa do Senhor sobre nossas vidas, inundando, Senhor,
o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, Pai, os nossos pais, nossos irmãos, os nossos parentes, amigos, Pai, todos aqueles que realmente, Pai, precisam ser alcançados, que sejam alcançados através da nossa vida. Que a presença do Senhor, Pai querido, seja transbordante em nossas vidas, para que isso realmente transborde no dia a dia. Abençoa, Deus, abençoa a cada um. Abençoa, Deus, todos aqueles que realmente se dispõem ao Senhor, que colocam os seus ouvidos e o seu coração, Pai, na Tua vontade. Que possamos aqui, Pai, sairmos desse lugar agraciados pela misericórdia e pelo doce amor do Senhor. Hoje, Senhor, algo ao qual nós aqui comemoramos. Jesus é o nosso Senhor. E é isso, e é a Ele, somente por Ele e para Ele, Pai, que nós estamos aqui. Para a Tua honra, glória e louvor, Pai. Eu oro agradecendo, Pai, por esse momento. Amém, Jesus. Amém, amados.